Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2019. Nós estamos falando aqui da Alemanha. Bom, o vídeo de hoje nós vamos fazer um vídeo da série Balanço Comentado, né? Tem bastante tempo aí que a gente não faz nada dessa série. É uma série aí que o pessoal gosta bastante, vivem me cobrando. Pô, faz mais vídeo, Balanço Comentado. Bom, a galera do Ex-Dividend recebe vídeo do Balanço Comentado todos os meses, né? Todos os meses eu tô fazendo um vídeo novo lá do Balanço Comentado pra galera do Ex-Dividend. Então, se você gosta da série Balanço Comentado aí, da análise de empresa, tem que assinar o Ex-Dividend, não tem jeito. O que é o Ex-Dividend? O Ex-Dividend, serviço de assinatura que nós temos aqui no blog, no qual a gente publica lá frequentemente vídeos, tem a revista do Viver Dividendos, que a gente traz, debulha uma empresa nos seus mínimos detalhes e tal. Então, assim, é bem legal mesmo. Pode ficar tranquilo que lá você não vai achar coisa como a Kellogg, não. Vocês vão entender isso aí ao longo do vídeo, mas lá só tem filé. Bom, esse vídeo da Kellogg surgiu a partir de um comentário de um leitor. Ele fez um comentário nesse artigo aqui, ó, porque a maioria dos investidores falham na bolsa. O artigo, inclusive, vai às vezes ajudar a gente a comentar algumas coisas aqui. É muito bom esse artigo aqui, recomendo vocês darem uma olhada, porque é mais a parte psicológica do investidor, né? Eu explico alguns aspectos nesse sentido. Então acho que vale a pena você se debruçar um pouco sobre esse artigo, ele é bem interessante aí. Eu conto casos aqui, por exemplo, da Coca-Cola, né, que o pessoal vendeu no desespero, né? A ação estava cotada a 30 euros, 30 dólares em 2007, com os dividendos crescendo, a receita crescendo, os fundamentos indo muito bem, e de repente a ação despenca lá em 2008 por conta da crise, né, para 22 dólares, né. Mas o negócio continuou crescendo. Então o cara que vendeu ali perdeu aí 9 anos de crescimento da Coca-Cola. E também tem a outra ponta, né, que às vezes o cara se apega muito à empresa e tal. Então tem que tomar cuidado com tentar um equilíbrio aí. E tem também alguns casos que eu conto aqui, como por exemplo, o caso daquela galera que cisma em falar, não, vamos realizar lucro, né? É o famoso realizar lucro. Não, já subiu demais, eu vou vender. E aí eu cito até o exemplo do Warren Buffett. O Warren Buffett aqui, que vendeu a Disney, né? Ele tinha 50% de lucro, ou seja, um bom lucro, né? A posição dele valia 4 milhões, ele vendeu a Disney lá atrás, lá em 1967. Olha lá, ó, bastante tempo, né? E aquela posição de 4 milhões, se ele tivesse segurado até hoje, teria aí, ó, 3,5 bilhões de dólares, né? Então, às vezes, você fica com essa história de realizar lucro, não sei o quê. Você vai tirar os melhores jogadores do time, né? Beleza, você vai ganhar o campeonato assim. Bom, chegamos aqui no comentário do nobríssimo Alexandre, o nosso leitor aí do blog, comentou algumas coisas aqui. Ele diz o seguinte, né? Enfim, por exemplo, agora estou analisando a Kellogg. Muito bons fundamentos, diz ele. E a ação no longo prazo tem tendência bullish. E desde 2017 apresenta uma quedinha que parou logo no Moving Average de 200, ou seja, a média móvel de 200. Para mim é o lugar ideal para comprar. Mas eu fui ler algumas notícias e vi que o preço caiu desde 2017, pois o CEO criticou o Trump. E os acionistas ficaram com pânico do CEO da Kellogg, bens de consumo, ter falado de política. Será que o Alexandre tem razão nisso tudo? Será que a empresa teve essa queda só por conta do CEO ter criticado o Trump? E as ações estão caindo até hoje por conta disso? Será? Então, assim, eu quis trazer o case da Kellogg, que ele é bem interessante, porque é uma empresa que, se você não ficar atento, você se engana com ela. Ela pode te enganar maneiro. Então, você tem que estar ciente aí de como analisar a empresa. A galera do Ex-Dividend não cai nesses truques, porque a galera que assina lá o Ex-Dividend sabe muito bem como analisar, vê como é que eu faço lá e tal. Então, eles não vão cair nessa armadilha da Kellogg. Mas quem não está muito aprofundado ainda com o estilo de investimento lá nosso, daqui do blog, acaba caindo nessas armadilhas. E a Kellogg, ela não é uma boa empresa, vamos dizer. Hoje, pelo menos, não é uma boa empresa. Pode ser que mude mais para frente, mas hoje o que ela vem mostrando não é uma coisa muito boa. E o Alexandre diz aqui, ó, muito bons fundamentos. E a ação no longo prazo tem tendência bullish. Tipo assim, a gente vai analisar aqui, a gente vai ver que é um pouco ao contrário disso.
Parece ser isso, mas não é. Deixa se enganar por conta de alguns indicadores ali que vão enganar o cara, entendeu? E eu vou mostrar isso pra vocês. É legal a gente ver esses casos assim, meio que pegadinhas, né? Pra gente poder ficar esperto na análise, né? Porque às vezes a gente só olha o filé, igual o pessoal lá da Ex-Dividend só fica vendo as coisas boas, eu já vou filtrando, já passando só o que eu acho de mais interessante. E às vezes a gente esquece de olhar essas pegadinhas que também é bom a gente saber, né? Como identificar elas. Antes da gente começar a olhar os números aqui da Kellogg's, vamos dar uma olhada na empresa, né? Ver o que ela faz, né? Bom, a Kellogg's ela é uma empresa de grandes marcas. Basicamente, ela é muito centralizada no segmento de cereais e ela não tem nenhuma outra grande marca, nenhum outro setor assim muito expressivo. Tem talvez algumas coisas aqui em biscoito, mas você olha as principais marcas dela, você não vê nada de muito grande além dos cereais. Os cereais, assim, ela domina. O mercado de cereais, ela domina a nível mundial. Tem grandes marcas mesmo, realmente. Marcas muito boas. Mas fora dos cereais, você vê, assim, que não tem uma coisa, assim, muito pesada a nível de marca. O segmento de cereais, se a gente for olhar estritamente, é um segmento interessante, ele é até legal, porque é um segmento que é um bem de consumo, assim, todo dia você tem que consumir cereal, não tem jeito. Vai acordar de manhã, vai comer seu cereal, e você vai, no outro dia comer de novo, no outro dia comer de novo, é igual barbear, né? É produto para escova de dente, todo dia você tem que escovar dente, a Colgate aí. Então são marcas assim que tem um peso muito forte, entendeu? Assim, você vê, por exemplo, a própria Colgate. Ela não é assim, não tem também assim tantas marcas assim, mas ela tem um segmento da parte de dente que é muito forte mesmo. Mas enfim, a Kellogg ela ainda tenta diversificar, fez algumas tentativas de algumas marcas, mas não emplaca muito, né? Ela tem algumas coisas em biscoito aí também e tal, mas é bem fraco. Bom, focando na questão dos cereais, a gente começa a entender o seguinte: quais são os riscos que ela tem nessa questão dos cereais, né? Eu tomei a liberdade até de pegar emprestado aqui, porque aqui a gente consome muito cereal aqui em casa. E não é só um cereal não, a gente tem uma série de tipos de cereais aqui. Peguei um desses que a gente usa aqui, mas a gente tem vários. Esse aqui é um cereal que é um cereal do Lidl. Não sei se vai dar para vocês verem a marca da empresa aqui, mas está escrito aqui Lidl. É o nome do supermercado. Aqui na Alemanha, isso daí não é um risco, não é só para Kellogg não, tá, gente? Às vezes a gente pega, por exemplo, essas grandes marcas, igual, por exemplo, Procter & Gamble. Procter & Gamble tem marcas fenomenais, mas a concorrência é muito forte. E a concorrência aqui, por exemplo, na Europa, não é nem com relação a outra grande marca, não. É contra os próprios supermercados. Aqui na Europa, os supermercados quase todos têm as suas próprias marcas de tudo. Então, assim, qualquer coisa que você vai comprar, você acha alguma coisa da própria rede. Porque aqui diferente do Brasil, não tem empresa pequena aqui. Aqui são tudo grandes corporações. A Europa, há muito tempo de comércio, né, do capitalismo, aquela coisa toda. Então as empresas vão se juntando uma com a outra e viram só negócio colossal, entendeu? Só mega corporação. E a rede de mercado aqui são tudo redes a nível nacional. Não tem mercadinho. Tem aquele mercadinho de bairro, mas é muito... atende nichos específicos. Às vezes a gente vai comprar feijão. Aí a gente vai nos mercadinhos de bairro dos africanos. Porque os africanos vendem feijão. Às vezes a gente quer alguma fruta, alguma coisa assim um pouco diferente. Nós vamos no pessoal do chinês, alguma coisa assim oriental. Tem a galera do turco, que a gente acha algumas coisinhas lá também. Então assim, mas você vê que são mercados específicos para um nicho, entendeu? Mas de modo geral, a grande coisa, o sabonete, o resto das coisas tudo, você vai nessas grandes redes. E essas grandes redes, elas têm as próprias marcas, né? Como vocês podem ver aqui. Então você vai lá, você compra um negócio desse, é muito mais barato do que o Kellogg. E a qualidade não é ruim, porque a gente está acostumado no Brasil, geralmente essas grandes redes têm as marcas aí no Brasil, mas os produtos são horríveis. Eu sei que eu frequentava no Brasil, o mercado comprava as coisas e realmente o produto do supermercado era horrível, era muito ruim mesmo, era muito fraco. Mas aqui na Europa é diferente isso. Os produtos são de ótima qualidade. Você pode pegar aí qualquer um desses aí que você vai
Não deixa nada a desejar para um Kellogg, não. Tanto é que eu compro isso daqui. E é muito bom. Tem uns que são melhores do que os da própria Kellogg. Então, assim, é uma coisa que você tem que ficar... É um risco, né, para a empresa, vamos dizer. Tentando colocar ali direitinho para não cair a caixa. Afinal de contas, são 2h23 da madruga. Estou eu gravando o vídeo aqui falando alto. Daqui a pouco o vizinho vem aqui brigar comigo. Bom, então, assim, isso daí é um risco muito grande para esse tipo de empresa. Que tem ações da Procter Gamble, Johnson Johnson, Colgate. Tem que estar de olho nessas situações. Assim, tem alguns tipos de marca, como por exemplo, a Colgate, pasta de dente, cara. Não adianta. Até aqui mesmo na Europa, dentro do supermercado, tu não acha outra pasta de dente que não seja Colgate. Ela tem uma força muito grande mesmo. A Colgate é um ponto fora da curva nesse sentido. Mas tem outras marcas, principalmente ligadas à alimentação, a produtos de limpeza, que você encontra e que a Colgate vende, e que aí dá uma briga maneira com o distribuidor local. Isso é uma estratégia da questão do distribuidor local, que ele é muito comum. Você pega, por exemplo, a própria Amazon, né? A Amazon do comércio online. O que ela faz? Ela fica acompanhando aqueles produtos que mais vendem ali. Por exemplo, tem uma carteira, fiz uma carteira lá especial que conecta, faz não sei o que, e ela vê que está vendendo muito daquele produto. Como ela tem essa informação de que, tá saindo muito desse produto aqui, ela vai lá e começa a fazer a carteira da Amazon. Por exemplo, pilha. Você já estava vendo, eu comprei uns lápis aqui, esses lápis aqui, ó. É um lápis preto, todo preto. Aí eu tava caçando uns lápis lá na Amazon, aí de repente eu vi caixa de lápis da Amazon. Então, por quê? Ela deve ter visto que a galera comprou muito lápis por lá. Eu vou fazer o meu lápis aqui e faz o lápis da Amazon. Entendeu? Então, assim, é uma estratégia deles. E essas grandes redes, elas usam isso, elas usam essa informação que elas têm de que, quais os produtos mais vendem. Elas vão lá e atacam nesse produto, nessas marcas aí específicas. E a Amazon já quebrou muita empresa com isso, porque ela abre as portas lá, não, vem cá, vão vender aqui no meu e-commerce, não sei o que. A Toy Rose foi quebrada por causa disso. Não, Toy Rose, vem cá, vende aqui na Amazon aqui e tal, não sei o que. Depois estava a Amazon quebrando a Toy Rose ali, fazendo os negócios por fora da Toy Rose. Então, é complicado, cara. É um mercado muito competitivo, esse é o mercado de grandes marcas. E a Kellogg tá aí nessa briga, e vamos tentar dar uma olhada agora nos números, pra gente ver que pé que anda isso, né? Bom, vou pegar minha canetinha emprestada aqui, né? Bom, isso aqui são os números da Kellogg, ok, galera? Primeira coisa que a gente vai olhar aqui é o crescimento das receitas, ok? Vou tomar um golinho d'água aqui, porque o negócio tá bravo. A minha garganta tá ruim pra caramba. Não era nem pra mim estar fazendo um vídeo. Bom, mas vamos lá. A gente tem aqui alguns dados aqui, dos últimos 10 anos aí de informações da Kellogg. Então nós temos em 2018 a Kellogg estava fazendo 12 bilhões de receita. É muito cereal vendido, né? 12,8 bi. Teve uma quedinha aqui e tal. E aí teve uma subida e chegou a bater o topo aqui em 2013. 2013, 14,7. E desde então, olha o que aconteceu. Aí o Alexandre ele se engana, porque o que ele deve ter feito, cara? Ele deve ter feito isso aqui, ó. Qual foi o problema do Alexandre? Foi isso aqui, ó. Ele deve ter olhado isso aqui, ó. Não, porque a ação tá crescendo dividendo, ó. Deu 1,30 aqui em 2008 e os dividendos estão crescendo legais, não tá com crescimento ruim não. Ó, 1,43, 1,56, 2,4, 2,12, 2,18 agora, entendeu? Não tá muito ruim o crescimento do dividendo dela não. E aí o cara olha isso e fala, a empresa tá maneira. Só que ele esquece que o dividendo não é... Gente, analisar uma empresa de crescimento de dividendos não é só você olhar o crescimento do dividendo. Isso aí não é um farolzinho para você seguir. Tá verde, tá vermelho, volta. Não é assim que analisa uma empresa. Você tem que analisar o conjunto todo.
Veja como a gente fez aqui. A primeira coisa que eu olhei é o que a empresa faz. Não é você comprar um negócio, você não sabe o que ele faz. Quais os riscos que tem? Entendeu? Tipo assim, será que o cara parou para pensar, pô, quais os riscos que tem dessa empresa? O que pode acontecer? Quais são as principais marcas dela? Vou no mercado, vou ver como é que tá as marcas, entendeu? Ver o que tá lá, como é que tá o preço, quais são os concorrentes que estão ali do lado, entendeu? Tá com preço competitivo, entendeu? Ver qual que tá saindo mais, começa a acompanhar todo mês, ver, pô, tá acabando ali o cereal, não tá, tá ficando entulhado, não sei o quê. Então, assim, é uma coisa que você vai observando no seu dia a dia mesmo. Essa é uma empresa fácil de analisar o case. Você convive com o case dela. Se fosse uma coisa militar, alguma coisa assim que, tipo, que é meio complexo de você ter uma noção, e aí a gente trouxe até o capitão comandante Farinazo aí, tem um vídeo explicando muito bem da área militar aqui, dê uma olhada lá. Aí tudo bem, você trazer um especialista, pesquisar alguém que da área e tal, mas isso aqui dá pra você matar você mesmo indo, fazendo passeio no mercado, gastando dinheirinho no Walmart de preferência. Se bem que no Walmart agora foi vendido aí no Brasil, né? Não adianta muito sair no Walmart, não. Bom, brincadeiras à parte. Bom, vamos entender o que aconteceu então com essa Kellogg. Porque, tipo, os dividendos estão sinalizando pra gente que a empresa tá legal. E aí é a armadilha que o cara cai, entendeu? Bom, a gente começa a olhar aqui que 2013, né? 2013 aqui, opa, deixa eu pegar aqui. 2013 foi o topo da receita dela, estava indo em crescimento aqui. Apesar de não ser muito forte, estava indo em crescimento. E aí, meu amigo, ele começa num momento de baixa frenético, entendeu? Até que bate aí em 2017 aí, 12,9. Quer dizer, ele teve em 2017 a receita de 2008. Tem noção que é isso? 9 anos atrás ele voltou. Então é por isso que a empresa está com a cotação despencando. É por isso que a empresa está despencando a cotação. Não é porque o CEO falou tal coisa lá contra o Trump, entendeu? Pode no curto prazo isso aí ter afetado o gráfico lá. Pô, não, a ação dessa empresa caiu aqui essa semana por causa que o CEO falou uma abobrinha. Mas as ações estão caindo não é por causa disso, é por causa disso aqui, ó. A receita da empresa está se deteriorando, entendeu? Ó, 14,5, que estava 14,7, caiu aqui, caiu para 13,5, depois caiu para 13, depois para 12,9, entendeu? Deu uma recuada esse ano, mas não está fechado 2018. Então não sabemos como é que vai ser o último trimestre. Tem que olhar para ver. Então, mas mesmo que recupere, entendeu? Ela tava vindo no 1, 2, 3, 4 anos de queda. Então, um ano de alta, você... Não, agora eu vou comprar a empresa porque virou uma maravilha, não sei o que. Você tem que esperar para ver se o negócio vai continuar subindo. Não é assim no desespero, não, gente. Quando vocês estiverem vendo uma situação dessa, e mesmo que a empresa dê uma leve repicadinha assim para cima, tu tem que dar uma olhada. Tu não tem que ficar operando pelo gráfico. Se você operar no longo prazo pelo gráfico, eu não vou comprar porque a média móvel baixou, igual ele fez lá. A média móvel chegou em 20, eu vou comprar. Então você está fazendo trade, tu não está fazendo análise fundamentalista, entendeu? Análise fundamentalista tem que analisar o fundamento da empresa primeiro de tudo. Você pode ali decidir qual que você vai, se ela está cara ou está barata pelo que você acha nos seus padrões, aí é outros 500. Mas primeiro você precisa de identificar se a empresa está com os fundamentos legais. Senão você vai fazer trade. Aí você vai... Porque é uma coisa que acontece que o pessoal confunde muito. Que o pessoal às vezes entra numa operação de buy and hold com uma estratégia de trader. Então tem grande chance de dar problema. Eu vou comentar sobre isso no final mais um pouco. Mas então você tem que, mesmo que ela dê um rollbackzinho aqui de leve, você tem que analisar para ver se realmente vai persistir isso, né? Ou se não é uma coisa temporária. Mas o fato é que nós estamos vendo aqui que a Kellogg está com as receitas caindo já há 5 anos consecutivos. Então, assim, a coisa é preocupante. Por quê? O cara às vezes olha só o dividendo, mas, gente, o dividendo, ele é o endgame da parada. Você para pensar, é raciocínio lógico. Para ter dividendo, precisa de ter o quê? Lucro, ok? Lucro. Então, vamos lá. Então, você começa a fazer engenharia reversa da coisa. Vamos ver o lucro da empresa. Vamos lá. Lucro por ação. Ó. 2,99. E aí você pega aqui, ó, 3,16, 3,40.
Você pode ver como é que o lucro dela, ó, mesmo ela subindo a receita, o lucro caiu, ó. Isso é um péssimo sinal, entendeu? Mesmo que você tenha um crescimento da receita com o lucro caindo, isso é um ponto muito ruim, que você tem que observar isso. Significa que a empresa está tendo um custo muito alto, elevando seus custos, entendeu? Então aqui a gente vê que o lucro deu uma subida de novo, aí subiu bastante aqui, depois caiu bastante. A empresa tá meio assim, né? Tá tipo assim, uma montanha russa o lucro dela. Isso não é uma coisa assim muito maneira quando você está lidando no longo prazo, porque o ideal é que a empresa ela não fique nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, porque ela não vai aguentar ficar nessa loucura a vida inteira. Aí vira uma empresa muito cíclica. Empresa cíclica não é uma empresa muito boa para se investir com crescimento de dividendos. Ela uma hora ou outra ela vai mergulhar aí para baixo e vai demorar para voltar, e aí os dividendos vão ser cortados. Então assim, quando você começa a observar que o lucro está igual barata tonta, subindo e descendo, você tem que ficar preocupado, entendeu? Então assim, você fazendo a engenharia reversa, você já vai vendo. O lucro da empresa aí, ó, 1,72, ó, olha só, caiu pra caramba, entendeu? Aí depois sobe de novo. Então, assim, é preocupante, entendeu? É preocupante. Não é uma situação assim muito bacana de se olhar, né? Bom, aí qual é o próximo passo? Então primeiro você pensa, pô, eu preciso do dividendo. Então para mim receber o dividendo, primeiro a empresa tem que ter lucro. Concorda comigo? Bom, você vê que o lucro já não está assim um sinal muito bom, entendeu? Já não está sinalizando coisas muito boas para você. Aí você sobe um degrau antes, né? Para mim ter o lucro, o que eu preciso para ter o lucro? Crescendo ano após ano. Não precisa ser gênio, né? Você precisa de ter, primeiro, o cara que a gente analisou aqui, ó, as receitas, meu amigo. Se a empresa não tiver crescendo receita ano após ano, eventualmente ela vai cortar os dividendos. Ela pode às vezes passar por algum momento em que ela não está crescendo a receita. Sei lá, pode ficar às vezes até 8 anos, 10 anos sem crescer a receita. Mas ela consegue ir cortando o gasto, entendeu? Enxugando a máquina. E aí assim ela consegue ir aumentando os lucros. Só que é igual a sua vida pessoal. Chega um momento que você não consegue mais cortar gasto. Não tem jeito. Você às vezes tá com uma parada tão enxuta que só você ficar sem comer, vai morrer de fome, entendeu? Então chega um momento que você não dá mais para enxugar o gasto. E aí, meu amigo, se você não vê a sua renda subindo, você vai ter que cortar o dividendo. Não tem mágica, não tem mistério nisso aqui. É bem simples de se ver isso aí. Só que a galera não observa o óbvio, gente. É óbvio isso. E o cara não consegue observar, entendeu? Então, assim, é uma pegadinha que se você não ficar ligado, tu cai bonito, entendeu? Então, é por isso que você tem que analisar uma série de indicadores juntos. Você não pode pegar um indicador só isolado e falar, pô, tá crescendo dividendo, então tá bom. Não é assim que você analisa. Eu bato na tecla aqui um monte de vezes. Já fiz diversos balanços comentados aqui no blog, no qual eu sempre falo com vocês, gente, dividendo não é farol não, pra você sair verde, segue, vermelho, pare. Tem que analisar o conjunto da obra, entendeu? Por que, aí você começa a pensar, mas por que a receita da empresa não está subindo? Porque aí você começa a ver. Bom, o problema é porque vai ter empresa também que vai acontecer, que ela vai subir a receita, mas o lucro não vai conseguir subir. Aí você já mata que a despesa, né? O lucro operacional dela está muito alto. E vai ter situações que você vai ver a empresa, às vezes até conseguindo fazer uma otimização ali das despesas, mas a receita sem subir, que é o caso da Kellogg, que não está conseguindo subir a receita. E aí você começa a entender por que não está conseguindo subir a receita. Lembra da caixinha que eu mostrei? Concorrência pode ser um desses fatores, entendeu? Mudança de hábito de consumo. Imagina que, por exemplo, as pessoas não estão consumindo mais cereais como antigamente, porque a Coca-Cola está passando por isso. Coca-Cola, as pessoas não bebem mais Coca como antigamente. Fica essa viadagem aí de tipo, a Coca-Cola faz mal, viver de dividendos. Então, tipo assim, é foda, cara. O mercado muda, as pessoas mudam o hábito. Lutar contra isso? Não tem como, a empresa tem que se adaptar, entendeu? Então, imagina se o pessoal tá mudando o hábito de consumir cereal, entendeu? De repente tem um consumo, tá surgindo outras opções pro cara comer de manhã, entendeu? Então isso tudo pode ser
pode ser um fator que esteja fazendo com que a receita dela caia. Apesar de que eu acredito que seja mais por conta de concorrência aí dessas grandes marcas aí. Tá dificultando a vida delas. Grandes marcas não, grandes redes, né? Bom, e aí você vê, né, começa a observar aqui que a empresa ela estava crescendo aí através do payout, né? 45, aí 50 aqui, 65, aí, 68% de payout. Teve vez que, olha, ela distribuiu um dividendo maior do que ela lucrou. Olha que doideira, ó. 1,98 de dividendo. Ela, pode ser que talvez aqui tenha tido algum não recorrente, sem efeito caixa, alguma coisa assim, ajuste no balanço. Não sei, mas o fato é que a gente vê que 3 anos no qual ela está com um payout altíssimo. Uma empresa com payout nesse nível aqui vai cortar dividendo. Hora ou outra vai cortar dividendo. Ou ela reduz, ou vai cortar o dividendo, entendeu? Então é uma parada que você tem que analisar com calma essa questão aqui para ver por que tá com esse payout alto, entendeu? Mas de modo geral ela vem subindo o payout, independente de estar com essa anomalia aqui, que eu não sei o que é, que eu não me debrucei em cima do balanço dela, teria que ler com calma, mas tipo assim, só pelo cenário aqui que está apresentando, eu nem perco tempo lendo o balanço para tentar descobrir o porquê disso. Eu já sei que a receita não está crescendo, que o lucro tá uma montanha russa. Meu amigo, ela está financiando esse dividendo aqui. Está pegando empréstimo. E aí a gente vai... Vamos dar uma olhada na dívida dela para a gente ver se a gente mata alguma coisa. Vamos ver como é que está o índice combinado de juros. Bom, o que é analisar a dívida aqui? Vamos aproveitar para explicar um pouquinho aqui para a galera. Ó. Você tem que olhar esse indicador aqui, ó. Ele chama-se Índice Combinado de Juros. Eu já falei diversas vezes aqui no blog sobre ele. Ninguém na internet brasileira aí falava desse raio desse Índice Combinado de Juros. Fui primeira a falar aí no mercado brasileiro sobre esse camarada aqui, focado nas ações, né? Bom, uma empresa ela tem uma dívida alta, você vamos analisar a dívida da empresa pelo EBITDA, dívida da empresa pelo PL, patrimônio. Então, tipo assim, não quer dizer muita coisa, porque posso ter uma dívida grande, mas, minha renda é altíssima, entendeu? Eu gosto sempre de dar o exemplo aqui do seguinte. Você imagina o cara que tem uma dívida lá tem que pagar lá de dívida, 5 mil reais por mês ele tem que pagar de dívida. Ele tem uma renda de 50 mil, aí é 10% da renda dele. O cara que tá lá, que tem uma renda de 2 mil reais e paga lá 1.000 reais de dívida, 50% da renda dele. Quem que tá pior na situação? O cara que tá com a dívida de 5 vezes maior do que o de 1.000, entendeu? Claro que não, ele tem um poder de pagar a dívida muito maior. O cara de 1.000 tá muito pior, entendeu? Então, o índice combinado de juros, ele é mais ou menos isso. Então, é um indicador do Benjamin Graham. Ele diz o seguinte, cara, o ideal é que a empresa tenha 5, mais do que 5. Então, a empresa tem que estar aqui para cima para ficar uma empresa não endividada. Tipo, a dívida da empresa está gerenciável. Se a empresa tiver entre 5 e 3, vamos dizer assim, ela está com a dívida preocupante, né? Tá mais ou menos. Aí você já tem que começar a acompanhar aquela dívida, falar, vamos dar uma olhada de perto e tal. E se ela está abaixo de 3, significa que ela está com dificuldades de pagar os juros. Ou seja, os juros estão começando a corroer o lucro dela. E a gente começa a observar, a gente vê que o índice combinado de juros da Kellogg, até esse período aqui, era muito bom, 12. Até aqui, do 12 estava maneiro. Aqui, mais ou menos, não estava muito bom, mas também não estava muito ruim. Mas, enfim. Depois você vê que ele começa a entrar em queda, né? Ela começa a se endividar mais, né? Ela começa a pegar mais dívida. Provavelmente, às vezes a empresa acaba pegando dívida para distribuir dividendo. Porque o corte de dividendo pode ser tão avassalador para o acionista que a curto prazo a diretoria, pela pressão dos acionistas e tal, acaba optando por pegar empréstimo, só que isso é uma coisa que não se sustenta, né? A empresa não consegue manter isso por longo tempo, né? Uma hora ou outra vai ter que cortar isso, não tem jeito, tem como fugir. Então, assim, olhando o ano passado,
o indicador dela de dívida está com 7 indo para 8. Assim, não é muito bom, mas também não está preocupante ao nível de 3, igual estava em 2016. Melhoraram um pouco aqui nessa questão. E aí tem que acompanhar para ver se esse indicador vai voltar aí para uns índices melhores aí do que 8%, 8 pontos, né? Então é uma coisa que a dívida dela não está muito redonda, não. É um pouco preocupante, né? A dívida dela. Tem outros indicadores que eu queria falar com vocês, indicador de eficiência aqui e tal, mas vai ficar um pouco longo, né, o vídeo. Eu não quero também me debruçar muito sobre essa empresa, porque, enfim, tem outras coisas que eu quero comentar aqui. Bom, deu pra gente entender aí que a Kellogg, ela é uma charadinha, né, uma armadilhazinha, né, porque ela parece que é uma empresa de crescimento de dividendos, e realmente ela é, né? Está crescendo dividendo ali. Mas a que custo, né? Custo de payout, a custo de dívida. E não é um dividendo sustentável, porque não basta a empresa crescer o dividendo tem que ser sustentável. Você tem que conseguir identificar que a empresa vai continuar a crescer o dividendo por longo tempo. Por exemplo, a gente tem a nossa carteira de ações Top Picks, que a gente fala exatamente sobre isso. A gente pega empresas que são empresas com crescimento que eu geralmente considero. Beber mais um pouco d'água aqui, minha garganta hoje não está muito boa. A nossa carteira Top Picks são empresas realmente que eu considero aí que vão ter um crescimento aí de longo prazo aí, nos dividendos. Então é isso, galera. Deu pra gente entender aí que a Kellogg não é isso tudo que o Alexandre imaginava. Não sei se ele tem essa mesma visão, se ele chegou a observar isso tudo ou se ele está simplesmente olhando o gráfico da cotação. Então, assim, o que eu queria comentar aqui em cima do comentário dele? Primeiro, assim, o que o Alexandre faz aqui geralmente? Assim, não tem muito uma regra nos investimentos, tá, gente? Eu conheço pessoas que, na verdade, eu só conheci um único cara que conseguia fazer isso que o Alexandre faz de forma eficiente, que é o Cadu, da Pense Rico. Eu já fiz alguns vídeos aqui com ele. O Cadu é um cara que eu conheço que sempre trabalhou com essa questão de análise técnica e misturava um pouco de análise fundamentalista. E ele conseguia fazer isso muito bem. Isso funcionava muito bem para ele. Para mim, isso é uma estratégia que não funciona, tá bom, gente? E são poucas as pessoas que eu conheço que realmente conseguem fazer isso funcionar. Então, de modo geral, eu acho que a grande maioria da galera vai operar como eu. Vai tentar fazer isso aí e vai quebrar a cara, entendeu? Porque é uma parada que é bem complexa. Você saber separar as duas dimensões, né? A análise técnica da análise fundamentalista. Porque às vezes você acaba entrando e misturando as coisas. Que é o caso do Alexandre ali. Que eu vejo, particularmente assim, eu vejo que teve mais uma mistura de tipos de estratégia de investimento. Ele acabou confundindo a coisa. Por exemplo, para mim é o lugar ideal para comprar. Assim, ele às vezes se baseou aqui para poder tentar pegar a empresa, falou, pô, caiu no meu radar essa empresa aqui. Mas aí beleza, ele tem que chegar lá e saber analisar o fundamento da empresa. Assim, pô, por que... E geralmente é o seguinte, o cara quando tenta pegar uma média móvel de 200, por exemplo, cara, se o mercado tá batendo nessa empresa, as cotações estão caindo, é por algum motivo. O mercado não vai bater à toa. Às vezes esse motivo é, como ele disse aqui, no curto prazo, de repente, né? Ele vai ver, pô, o CEO comentou lá mal do Trump. Isso aí provavelmente deve ter afetado a empresa lá, talvez. Caiu a cotação lá umas 2 semanas. Mas ela tem que voltar depois, entendeu? Ela não vai ficar 5 anos caindo por causa disso aí, entendeu? Ela vai ter que voltar depois. Então, assim, você acaba às vezes misturando um pouco os tipos de investimento, e isso é muito perigoso. Porque eu vejo que tem muita gente que mistura e acaba realmente fazendo uma salada de fruta completa ali na situação. E aí, às vezes, o cara compra um negócio que não era para comprar, às vezes o cara vende um negócio que não era para vender. Caso ali do Warren Buffett aí, que eu citei que há pouco, do Walt Disney, né? Que não foi só esse caso do Walt Disney, né? Você pega aí o McDonald's também, que ele vendeu e realizou lucro, e se ele tivesse segurado, teria bilhões na mão também. Enfim.
Então, assim, é muito perigoso esse tipo de estratégia. Tem cara que faz, não tô falando que não é pro cara não fazer, não, entendeu? Eu só falo assim, cara, é sentar com a faca no bolso. O cara quer sentar com a faca no bolso, uma hora vai dar merda, entendeu? Eu, particularmente, pra mim, isso não funciona, entendeu? E tem um detalhe a mais, né, cara? Que, tipo assim, o cara tenta... Sabe o que acontece? O que eu vou comentar aqui do Alexandre? Quando eu falo Alexandre aqui, não é o Alexandre especificamente, não. De modo geral, a gente vê uma série de investidores que fazem esse tipo de situação no longo prazo. Que é o seguinte, o cara, ele quer comprar uma empresa boa a um bom preço. Beleza. Ele começa, geralmente o cara lê os livros ali do Warren Buffett, lê uns livros lá do Benjamin Graham, alguma coisa assim. Pô, esses caras escreveram o livro, pra você ver, o Warren Buffett da época do jornal, cara. Pô, os caras compravam ação lá, tinha que mandar cartinha, tipo, canalizava a empresa que saía no jornal. Isso aí, beleza, cara. Olha só, o universo que o cara tava lá no começo, era um universo que não existia a tecnologia de informação que a gente tem hoje. O mundo não estava conectado como a gente tem hoje. Você não chegava na frente do seu computador, abria um balanço de uma empresa e, pô, em 2 tempos você tinha essa informação aqui, ó. Que a gente tá olhando aqui, ó. Tá vendo isso aí, esse quadro que tá vendo aqui, do Morningstar? O cara não tinha isso, velho. O cara não conseguia ver isso. Então, naquela época do Warren Buffett, existia trocentas oportunidades desse tipo. Empresas excelentes que estavam a preços muito bons. Hoje em dia é muito raro disso acontecer. Você vai achar 1 em 1 milhão, entendeu? De empresa nessa situação. Provavelmente a empresa vai achar com um preço bom e uma empresa com case muito legal, é porque aquela empresa ali. Aliás, geralmente quando você for achar a empresa está com um preço bom, é porque tem algum problema ali no balanço da empresa. Tá me entendendo? Então, tipo assim, ou às vezes você vai achar uma empresa com case fantástico, mas está muito cara. É porque, realmente, o pessoal vai comprar aquela empresa que tá com case muito bom, entendeu? As pessoas vão comprar ela e o preço vai subir. Então, aquela história de achar uma empresa boa a preço barato, isso aí era da época que, pô, Guaraná de rolha, galera. Os caras usavam Guaraná de rolha. Então, pô, não tem o que falar, entendeu? Hoje em dia, com a tecnologia, com os computadores que a gente tem, o mercado de ações está infestado de robô. Essas empresas, esses grandes fundos, eles não operam mais com pessoas, é tudo robô. Você acha que você, um ser humano, vai conseguir analisar e computar trocentos dados de trocentas empresas e cruzar isso tudo ao mesmo tempo com questão de móvel médio, com móvel média, com projeção de lucro, mas não sei o que. Você acha que você vai ser melhor do que um robô que analisa uma quantidade gigantesca de dados? Não vai conseguir descobrir. Olhando números, você não vai conseguir descobrir essa parada. Só tem uma forma de você conseguir identificar possíveis, vamos dizer assim, ainda oportunidades. É quando você faz esse tipo de análise que eu fiz no começo, de entender o case de negócio da empresa, conhecer o mercado. Isso aí o robô não vai conseguir fazer, entendeu? Tipo assim, poxa, eu vejo essa empresa aqui, ela tem perspectiva de crescer tanto. Então eu acho que isso aqui vai ser melhor e tal, aquela coisa. Pum, aí você vai lá e consegue fazer. Mas é uma coisa que o robô não vai conseguir fazer, tá me entendendo? Então o robô não vai ter esse feeling de achar o melhor mercado, o melhor momento. Ele não vai conseguir analisar, ele vai analisar o número, entendeu? Então, esse tipo de análise, hoje em dia, não funciona, entendeu? Você vai achar, tipo, as que você achar com preço barato, geralmente vem com alguma surpresinha, que é o caso da Kelly. Pô, a Kelly que tá barata, que não sei o quê. É igual ele falou, pra mim é o lugar ideal para comprar. Pô, beleza, você quer fazer trade? Vai lá e compra. Mas para longo prazo, visando buy and hold, não é uma empresa boa. Muito bons fundamentos. Não tem bons fundamentos a Kellogg's. Ela tem problemas seríssimos. Ela tem problemas seríssimos e está encontrando dificuldades seríssimas para conseguir reverter esse problema. Ela não está conseguindo. Pode ver que as receitas dela estão estagnadas há anos. As receitas estão caindo, os lucros estão numa montanha russa. Então, tipo assim, tem alguma surpresinha por trás, entendeu? Então, usar essa estratégia de querer pegar e analisar números só e aquela coisa toda, não vai funcionar hoje em dia. O cara lê o livro lá de 1980 e pouco
e quer aplicar aquele raio daquele negócio hoje em 2018. Com a tecnologia que a gente tem hoje. Não vai funcionar. Infelizmente, não vai dar certo. Então, assim, é aquilo que eu falo. Eu não estou falando que o cara está com a estratégia errada. Só estou falando assim, quer continuar desse jeito? Continua. Mas eu, particularmente, todas as vezes que eu vejo alguém fazer isso, acaba que o cara sempre mete os pés pelas mãos. Porque, primeiro, o cara mistura os dois universos, análise técnica com análise fundamentalista, de olhar fundamentos. Segundo, o cara fica na busca de o ouro perdido, né? Tipo, aquela ação mega boa que tá valendo merreca, guimba de cigarro. E coisa que não existe, o cara começa a procurar umas maluquices e acaba às vezes encontrando até, vamos dizer assim, charadinhas, surpresinhas, como o caso da Kellogg, e aí enfia os pés pelas mãos. Assim, então assim, é complicado, cara, é complicado. Mas eu particularmente não partiria para essa estratégia. O que eu vejo às vezes é que o cara acaba tentando compensar esse ganho. Não, pô, eu quero ter um bom rendimento, eu quero fazer. Porque, assim, cara, o máximo que o cara procure ali, entendeu? O cara não vai achar uma ação com, sei lá, com 1000% de retorno que está descontado do fundamento. Não vai achar o quê? É 5%, é 6% de desconto do fundamento da empresa, entendeu? Então, assim, cara, é complicado, cara, é complicadíssimo. Então, acaba que é melhor você focar no que eu sempre falo aqui. Gente, temos que focar em crescer os aportes. É o melhor caminho. É a única maneira que tem de você ganhar 100%, 200%, 300% de ganho de um ano para o outro. Entendeu? Então, o cara às vezes quer compensar o fato de não crescer os aportes com alguma estratégia de ganhar, sei lá, 0,5% a mais na rentabilidade, 5% a mais naquilo ali. Não estou falando que é o caso do Alexandre que não, tá, gente? O Alexandre talvez possa vir assistir esse vídeo. Estou falando assim de forma genérica. Chega diversos investidores aqui que pensam dessa forma. Então eu acho legal a gente conversar sobre isso, entendeu? Então, galera, assim, é um tipo de parada que pensa duas vezes aí antes de partir para essa estratégia. Tem artigos aqui no blog no qual eu explico um pouco sobre essas coisas. Tentem dar uma lida, estudar um pouco sobre isso e ver como analisar uma empresa da forma correta. A gente tem aí a assinatura do Ex-Dividend que eu fiz para ajudar a galera a aprender. Que você vê que o negócio do Ex-Dividend lá não é vou chegar lá, vou falar, compra essa empresa aqui, não é isso. Às vezes o pessoal assina lá, fala assim, pô, eu pensei que você ia dar preço-alvo, pensei que você ia fazer isso, Cara, eu não sou esse maluco que vai chegar e vai falar assim, toma aqui, ó, abre a boquinha aqui, ó, come esse peixinho aqui. Eu quero te ensinar a pescar, cara. Pega essa vara aqui, você vai jogar no lago, espera lá, na hora que der uma puxadinha, você puxa a vara, não sei o quê. Eu vou te ensinar a pescar. Então, tipo assim, a ideia da Dividend é mais didática do que ajudar o cara vamos dizer assim, o Macaquinho mandou, né? Que eu falei no outro vídeo. Então, a gente não tem a filosofia do Macaquinho mandou. Então a gente vai criar uma mentalidade crítica na galera lá para eles poderem aprender a analisar esse tipo de situação e não cair na armadilha de uma Kellogg da vida. Porque o cara que tá lá no Ex-Dividend não cai nesse truque da Kellogg. O cara já logo mata ali e já vê, pô, tem problema aqui na Kellogg. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Fiquem ligados aí nessas armadilhas aí da Kellogg e da vida aí, para não cair nesses truques, que realmente é complicado. O mercado às vezes é bem cruel, né? E eles fazem umas caramba, eu não vou conseguir falar essa palavra. Acrobacias bem complicadas. Como, por exemplo, você vê que o cara tá pegando provavelmente dívida para crescer os dividendos, né? E, enfim, fiquem ligados a esses problemas aí para vocês não perderem grana aí no mercado por conta de bobeiras. Beleza, galera? Então é isso. Olha só como é que a margem da menina vem caindo, né? Ó, isso aqui é um sinal clássico de que a concorrência tá pegando ela, tá baixando o preço para ver se... Ó, a margem bruta, tá vendo? Ela tá tentando baixar o preço para ver se não perde mercado, mas não tá conseguindo não, tá indo pro saco preto.
Bom, um abraço, galera. Até a próxima. Valeu.